Você me explicou, me falou como eu adquiro a máquina, comprei a máquina, tô aqui com o solo, achei um lugar legalizado para pegar ele, tá tudo certinho. Mas e aí? Tu tá me falando desses números, todo lucro alto, mas como é que eu vendo, Francisco? Como eu vendo tijolo ecológico? Bem-vindo ao Perguntas e Respostas. Opa, isso é muito bom, hein? É o programa onde a gente responde as principais dúvidas da nossa querida audiência. Meu nome é Guilherme Macoto, eu tô aqui com Francisco Aguilar, diretor da nossa empresa. As nossas perguntas são especiais porque elas estão focadas em quem está começando, quem quer aprender, quem quer entender e está buscando ali de onde tirar conhecimento. Esse vídeo é para você. E agora, você que está nos ouvindo, não deixa de fazer a sua pergunta, porque para nós isso é muito importante, justamente para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que é o Perguntas e Respostas. Então, comenta, coloca aí nos comentários, também não deixa de dar um like nesse vídeo para dar aquela força, mostrar que nosso conteúdo está tendo relevância aí na sua vida e se inscreva no nosso canal, porque se você quiser entender tudo sobre tijolo ecológico, esse é o lugar certo. E eu começo com a seguinte pergunta, Francisco. Pois não, meu amigo. O que é um tijolo ecológico, Francisco? Bom, vamos lá. A palavra ecológico diz que nós estamos apoiando a ideia da ecologia, não tem nenhuma agressão à natureza. E o diferencial desse tijolo é que ele não é queimado, tá? Você pode produzir o tijolo a partir de um solo arenoso misturado com cimento, ou então você pode estar usando o pedrisco, o pó de pedra da pedreira, que é a pedra britada em grãos bem fininho, parecendo areia, misturado com um material mineral chamado filito, ou a própria areia de rio, ou areia de barranco, misturado com filito. É lógico, sempre certificada, sempre com origem certificada. Nada de comprar de lugares clandestinos, nada de fazer um buraco no fundo do quintal e tirar a terra de lá, tá? Conseguir terra certificada é simples. Você vai num porto de areia. Lá eles têm um barranco que a terra é arenosa, porque a nossa terra tem que ser arenosa, tá? Se não for arenosa, o tijolo não dá de boa qualidade, porque o cimento reage com a areia que tem na terra, tá bom? E isso é muito bacana, né? Porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta. Qual que é o solo ideal? Nós já temos vídeo explicando isso aqui no canal, mas é como a gente acabou de dizer, você precisa prestar muita atenção nessa quantidade de areia e de argila que você tem ali no seu solo. Com certeza, existe uma proporção que é 70% de areia e apenas 30% de argila só para dar liga para você poder pegar o tijolo assim que sai da máquina. E Francisco, a gente entra muito nessa, a gente entrou agora no que é, né? Mas aí entra outra pergunta aqui. Como surgiu o tijolo ecológico? Da onde veio a ideia de misturar solo e cimento? Então, na verdade, como nasceu o tijolo ecológico é uma coisa muito simples, tá? A gente construía, tá? E nós comprávamos o tijolo comum de olaria e, infelizmente, o tijolo vinha muito irregular, muito mal acabado, o que gastava muita mão de obra e, olha, muita massa para sentar e muita massa para rebocar. Ou seja, você numa casinha qualquer, você gastava 2, 3 caminhões de areia facilmente. Com o tijolo ecológico, que ele é compactado, ou seja, ele é uma peça lapidada, ele é uma peça extremamente precisa, você gasta por volta de 1/5 da areia que você usaria numa obra comum. É muita diferença. E é aí que eu quero entrar agora, que tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, Francisco, porque é o seguinte: por que você deve utilizar o tijolo ecológico? Qual é a vantagem do tijolo ecológico em relação ao tijolo comum? Então, além da economia que eu te falei de areia, que também reverte na economia de cimento, você tem uma vantagem. O tijolo ecológico, tá? Ele tem uma diferença que é, primeiro, a resistência dele é muito superior a um tijolo comum, tá? O tijolo ecológico, dependendo do modelo dele, se for o modelo vazado, que é aquele com 2 furos, ele tem toda uma facilidade para passar hidráulica, elétrica, telefonia, fundir coluna, o que dá uma velocidade muito maior na obra. Ou seja, uma casa que tradicionalmente é construída em 100 dias, você passa a construir em 10, no máximo 20 dias. Então vamos falar, 100 dias custando R$500 por dia, dá R$50 mil de mão de obra. Quando você passa a colocar em 20 dias, gastando os mesmos 500 por dia, dá 10 mil. 10 mil para 50 mil é uma economia de R$40 mil só na mão de obra. Sem falar massa de reboco, sem falar a beleza estética da obra em si, tá? Só que, você falando, aqui entra outra dúvida. É realmente mais barato? É de fato mais barato uma casa de tijolo ecológico do que uma casa comum?
convencional? Veja bem, numa obra, gente, vocês têm que entender o seguinte, o que é mais caro na obra é a mão de obra. Não é a pedra, não é a areia, não é o cimento, não é o tijolo em si, tá? Mas a mão de obra, se ela demorar, vamos falar aí, 100 dias, é lógico que ela custa 5 vezes mais caro que uma obra que é feita em 20 dias. Então, velocidade. Por uma obra de 20 dias, você faz 5 casas ao invés de uma. Isso é muito importante para reduzir bruscamente o custo. Fora as outras vantagens de não ter que cortar a parede, de usar os próprios furos do tijolo. Quer dizer, é uma imensidão de vantagens que ele oferece. Sem contar a sua saúde. Como uma obra de tijolo ecológico pode beneficiar a saúde de quem vive nela? É simples, veja bem, o tijolo ecológico, você sabe que o padrão do tijolo ecológico modular, ele traz 2 furos, e esses furos, quando são assentados, eles se tornam coincidentes, então automaticamente lá do alicerce até a altura da laje, você tem um duto, tá? Que é, vamos falar, a gente chama de chaminé. E nessa chaminé, quando chega na altura da laje, você coloca um dreno, que seria uma mangueirinha, para justamente o ar poder circular. Com a circulação do ar, você não retém na parede a umidade. Se você não tem umidade, você pode ver que nesse desenho, você pode ver aí que o ar está em movimento, tá? Então, com esse ar em movimento, carregando junto consigo a umidade, a casa não tem mofo, não tem ácaro, não tem fungo, consequentemente não tem doença. Não tendo doença, tem mais qualidade de vida. Tendo mais qualidade de vida, eu posso te assegurar que você vai viver alguns anos a mais, tá? E vai viver muito bem, por sinal. Eu quero entrar em outro detalhe de qualidade também, que entra nessa capacidade do tijolo, né, possui essa modularidade ali, que é a barreira sonora e térmica, né? Sem dúvida nenhuma, você criou ali dentro uma câmara de ar, tá? Que reduz bruscamente a questão do barulho, que é a parte sonora, tá? E a térmica também, porque quando você esquenta a parte externa da parede, ela cai na bolsa de ar que está em movimento, não deixando aquecer a parte interna, ou seja, ela reduz aí pelo menos 70% a 80% do calor que iria passar para a parte interna da casa, transformando numa casa térmica e acústica. Uma outra pergunta muito interessante que a gente tem aqui é quem mais utiliza o tijolo ecológico em uma obra? Olha, veja bem, quando nós lançamos a ideia do tijolo solo cimento, a gente voltou muito à casa popular. A gente pensou em, vamos falar, pessoas mais humildes, pessoas mais pobres, como o projeto Minha Casa Minha Vida, o projeto Verde e Amarelo, esse tipo de coisa. Uhum. Só que eu tenho notado que quem mais utiliza isso não é o pessoal mais humilde, é o pessoal que faz casas de médio para alto padrão, chegando a fazer alto padrão, casas de 500, 600 metros quadrados. Por quê? Ele tem o glamour, ele tem a beleza, ele tem as vantagens que quem vai construir uma casa de 300, 400, 500 metros quadrados, ele analisa todos os prós e contras, tá? E o solo cimento só apresenta vantagem. Então, o que acontece? Esses são os clientes que usam mais a tecnologia, tá? Você disse que quando a gente pensou e idealizou o projeto do tijolo ecológico, o público-alvo era as pessoas mais humildes. Sim. Era propor uma condição de vida bacana, de qualidade, em obras que não necessitariam de alto custo de investimento. Sim. Só que, ao longo do tempo, a gente teve uma transformação. Sim. Da sociedade, as pessoas com mais poder aquisitivo começaram a visar a qualidade do tijolo ecológico. Só que o que é bacana de ressaltar é que a nossa empresa ela não esqueceu esse DNA, porque a gente tem máquina voltada para todos esses públicos, até exatamente, hoje. Por isso que é importante você conhecer todos os modelos de máquina que a gente fabrica, desde a grande até a pequenininha. Eu acho que a gente está na hora de a gente fazer isso, na hora de a gente ir lá na fábrica e mostrar para o pessoal. Vamos até a fábrica então? Bora, Francisco, vamos lá. Apresenta então para a gente quais os modelos de máquina de tijolo ecológico que a Jafel tem para você aí de casa. E o que cabe também no seu bolso, né? Aqui cabe no seu bolso. Tá ótimo. Eu vou mostrar para você a Funcional 3000, que já é considerado um top de linha. É uma máquina que ela fabrica em média 3.000 tijolos por dia, em até 8 horas, tá?
mas é uma produção que depende muito da sua equipe, depende da matéria-prima, depende de um bom treinamento, tá? Porque é uma produção de até 3.000 peças por dia. A Funcional 3000, ela tem uma vantagem. Ela trabalha com os moldes aquecidos, que é justamente para poder aceitar até um pequeno erro na umidade da massa, tá? Isso aí favorece muito na produtividade, tá? E ela também tem uma grande vantagem, ela pode regular para chegar até 6 toneladas de pressão na compactação. Ou seja, você tem um tijolo super compactado. Mas aqui nós estamos falando de uma máquina usada para quem vai industrializar tijolo e vender, ou para uma grande construtora que vai fazer um condomínio de casa, não é verdade? Ou seja, né, Francisco, os clientes que vão aqui atrás dessa máquina, a gente está falando de uma pessoa que está buscando produzir em larguíssima escala. Com certeza, porque veja bem, ela tem a opção de comando manual ou então nós substituirmos por um painel de automação e ela ficar totalmente automatizada. Quer dizer, a escolha é sua de acordo com a necessidade. Mas, vamos lá, não é só essa máquina que a gente fabrica, nós fabricamos máquina mais simples. Vamos conhecer as outras máquinas? Bora lá, Francisco. Vamos lá então, gente, vamos comigo. E cá estamos, Francisco, agora com uma máquina que é xodó da empresa, né? Ela é muito querida porque é um dos primeiros modelos que a gente fabricou. Sem dúvida nenhuma, ela foi o que deu origem à fabricação das máquinas no solo cimento. A máquina Hobby, ou seja, o que ela fabrica? O tijolo idêntico ao convencional, aquele tijolo maciço que você usa para fazer lareira, que você usa para fazer churrasqueira. Só que veja bem, a produção dela é uma produção já bem caseira, ou seja, por volta de até 1.000 pecinhas por dia, tá? Ela é muito usada em sítio, em fazenda, em chácara. Ela é uma máquina que, inclusive, tem muita gente montando pequenas fábricas de tijolo, porque é um baixo capital de investimento, não é verdade? E o que é mais impressionante é a gente pensar que é uma máquina, como a gente falou, que ela já existe, já faz história, já faz parte da história da empresa há muito tempo. Sim, há mais de 50 anos. Só que até hoje é uma campeã de venda. O pessoal com certeza vem atrás dessa máquina aqui. Eles estão muito interessados em começar a iniciar a produção com tijolo maciço. É, mas nós temos mais coisa para contar. Olha bem, olha, essa máquina que está aqui, tá? É um modelo que a gente conhece ela como profissional 12,5 por 25. O que ela fabrica? Ela fabrica os tijolos já furados, já é um tijolo moderno. Só que ela troca de ferramenta, ela fabrica aí mais de 35 modelos diferentes de tijolo. Ou seja, ela fabrica tijolo vazado, ela fabrica tijolo maciço, ela fabrica canaleta, meio bloco, pastilha de revestimento, que é o reveste fácil, ou seja, é uma imensidão. Só que a produção dela, uma pessoa operando, um garoto empilhando e um terceiro preparando a terra com esse triturador de terra chamado JAG, ou 2.500 ou 5.000, ele tem condições de bater, olha bem, deixa eu te falar, até 2.000 peças por dia. E isso daí sem grandes esforços, é lógico, tudo depende da sua equipe e do seu trabalho, tá? Aqui você vai aprender a trabalhar com a máquina, porque quando você for retirar a máquina, você vai passar por um treinamento que eu diria obrigatório aqui na empresa. Fundamental. Aprender a escolher matéria-prima, a fazer mistura e aprender a operar corretamente o maquinário. E ainda mais, noções da construção civil. Existe uma máquina, vamos falar um pouco mais reforçada do que é essa máquina aqui, olha bem, é a famosa máquina HM, a hidráulica, tá? Gente, essa máquina não é fácil não. Ela fabrica tudo que a máquina profissional 12,5 fabrica, só que com um comando hidráulico que você não precisa de nenhum esforço físico. Basta colocar um dedo aqui, olha, e você faz uma operação com muito mais compactação e muito menos esforço físico. Lógico, para isso você consegue trabalhar com tranquilidade também numa produção semelhante a manual. 2.000, 2.200 peças em média por dia, é lógico, tudo dependendo da equipe, tá? Nós estamos falando aqui de 4 máquinas
para que a pessoa tenha uma noção, mas tem muito mais. Temos máquina rotativa, temos máquinas especiais também. Só que a gente só não vai falar delas porque é muita coisa para citar aqui, não é? Com certeza, muita coisa, você vai ficar doido de tanto saber de máquinas. E ó, só uma ressalva muito interessante, a gente está falando de uma HM 2023. 2023, essa é a máquina nova que nós lançamos agora para 2023. Isso que nós estamos no mês 10 de 2022. Ela já é a versão 2023, tá? Atualizada. Tudo aprimorado para você garantir máxima qualidade e produção no seu tijolo ecológico. É isso aí, máquinas é com Jarfel Saara, tá bom? Um grande abraço e digo mais, estamos há 50 anos e 7 meses fabricando máquina. Nós inventamos, desenvolvemos a tecnologia e temos a patente do tijolo que foi feita no meu nome como pessoa física, tá? Caramba. Isso já há mais de 30 anos atrás, tá bom? Ou seja, tem história, tem qualidade, tem responsabilidade. Isso aqui é Jarfel Saara, viu? Conte com a gente, né? E agora a gente volta pro estúdio, porque tem mais pergunta para responder. Vamos lá então. Bora lá. Voltamos e agora que você viu, já conhece aqui os nossos produtos, né? As nossas possibilidades para você aí ganhar dinheiro, investir no tijolo ecológico. A gente vai voltar para uma pergunta bem prática. Pergunta objetiva. Objetiva. Tá. Fabricar tijolo ecológico dá lucro, Francisco? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É uma mina de ganhar dinheiro. Dá muito lucro mesmo. Pelo seguinte, veja bem uma coisa. Quando você fabrica 1 milheiro de tijolos, você há de convir que você gasta por volta aí de 7 sacas de cimento a R$30, são R$210. Vamos supor que você tivesse que comprar um solo, vamos falar, legalizado, que não é de graça, tem transporte, tem o custo da matéria-prima, que custasse mais 210, são 420, tá? E vamos supor que você tivesse que pagar a mão de obra para poder confeccionar, porque isso é padrão, é praxe, montar uma indústria, aluguel, água, luz, aquele negócio todo. Bom, resumindo a história, o custo de 1 milheiro de tijolo sequer chega a R$600. Podendo também ser feito com areia e filito ou pó de pedra e filito, tá? Que é um mineral de liga, que é o filito. Que também o custo vai virar em torno de 600, se chegar a R$700, tá? Isso daí já é um cálculo que nós já apresentamos em outros momentos, tá? Olha o link aqui, ó. Olha, isso, é bom você dar uma olhadinha, tá? Porque já mostra o custo do tijolo, tá? Só que veja bem, se o tijolo custa 600 e hoje ele é vendido no mercado a uma média de R$1.600, nós podemos até exagerar, vamos colocar R$800 de custo. Exagerando. Caramba, Francisco. Ele deixa 100% de lucro sobre o custo. Então, uma maquininha que fabrica 2.000 tijolos por dia e você ganha R$800 por milheiro, ela te deixa R$1.600 de lucro por dia. Se você multiplicar isso por 20 dias, nós estamos falando em R$32 mil líquido na sua mão para você colocar no seu bolso. Isso é ou não é um excelente lucro? Então eu acho que é o seguinte, agora, maior lucro ainda do que fabricar o tijolo é construir a casa. Porque se você for pegar hoje o projeto de uma casa popular, no projeto Verde e Amarelo ou no projeto Minha Casa Minha Vida, uma casa de 50 metros quadrados, ela está sendo vendida na razão média de R$200 mil. Estou falando a razão média, R$200 mil. Só que essa casa feita de solo e cimento sequer custa 40 mil. Com terreno e tudo, 60. Para 200, sobra aí 140 mil reais. E só que uma casa dessa, ela vai gastar, se chegar, 15 mil tijolos. E o que é 15 mil tijolos? É praticamente, teoricamente, de 7 a 10 dias de fabricação de tijolos. Ou seja, se fosse 10 dias de fabricação de tijolos, nós poderíamos fazer 2 casinhas dessa por mês. Ganhando 140 mil, são 280 mil reais. Então, olha, a construção é uma mina de diamante, não é de dinheiro, tá? Esses cálculos todos, essas contas todas, tem nesse vídeo que a gente está citando aqui, tá? Não só nesse, temos outros vídeos que a gente também vai poder estar recomendando aqui na descrição de como que a gente chega nesses cálculos, né? O Francisco expõe tudo isso daí numa lousa, tudo bem ensinado, bem explicado para você entender como que lucra
com tijolo ecológico. Olha, Makoto, veja bem, hoje aqui nós estamos com um quadro aqui que é do YouTube. Nós temos hoje acima de 110 mil seguidores acompanhando o nosso trabalho. E diga de passagem, são quase 700 vídeos gravados no decorrer desses anos, tá? É muito material para você consultar, aprender e conhecer. Você me explicou, me falou como eu adquiro a máquina, comprei a máquina, tô aqui com o solo, achei um lugar legalizado para pegar ele, tá tudo certinho. Mas e aí? Tu tá me falando desses números, todo lucro alto, mas como é que eu vendo, Francisco? Como eu vendo tijolo ecológico? Ora, vender o tijolo é a coisa mais fácil do mundo. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha com uma palavra chamada parceria. E quem é os principais parceiros de um fabricante de tijolo? É quem oficializa a legalidade da construção, que é o engenheiro ou o arquiteto. Então, você, em primeiro lugar, você deve formar parceria com o engenheiro, com o arquiteto, sim, tá? Para que eles embutam no projeto dele a possibilidade do tijolo ecológico, tá? Você deve recorrer às casas de materiais de construção, indo até essas casas, monta um painelzinho de 1 metro por 1 metro com o tijolinho, tá? Cria um pequeno folder ensinando como construir, apresentando as vantagens do sistema ecológico, tá? De preferência na sua fábrica, pelo amor de Deus, cara, não vai montar uma fábrica de tijolo e querer construir o seu escritório com um bloco de concreto ou com madeirite, tá? Construa com seu próprio tijolo, formando assim um próprio showroom para visitação. Com isso, quem for te visitar, ele já vê uma obra como exemplo. E o legal aqui é você entender que são essas pequenas sacadas, essas ideias de empreendedorismo ali que você consegue colocar, você consegue investir, mostrando a qualidade do seu produto, que vai te fazer se tornar um bom vendedor, né? Só que isso você não aprende da noite para o dia. É necessário um treinamento, necessário uma visão. Eu estava conversando com um cliente meu e ele adotou um método legal. Olha. Na cidade dele, o que ele fez? Ele fez um churrasco e convidou os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros e os mestres de obra para conhecer a tecnologia do tijolo solo cimento. Só que naquela ida que foi o pessoal para lá, alguns já conheciam do solo cimento, mas foi porque é uma comemoração, é uma explanação de uma indústria que estava se estabelecendo. Resumindo a história, ele comissionou, não que ele comprou as pessoas, ele comissionou as pessoas da seguinte forma: numa obra sua que você usar o meu tijolo, 5 ou 10% seria uma comissão para você de utilização do nosso produto. É ou não é uma boa ideia? Então, muitas vezes a pessoa tinha como opção fazer um projeto convencional, ele dava para o cliente dele uma segunda opção, o tijolo solo cimento. E aí essa pessoa virava um propagandista. Ou seja, o que ele fazia? Ele divulgava as vantagens da tecnologia, ou seja, ele vendia o produto para ele, tá? Consequentemente, era venda garantida. E é por isso que é sempre bom a gente frisar nessa ecologia, nessa pegada ecológica, na qualidade, porque ainda existe, a gente está no mercado, a gente ainda está vendo aí as olarias, a gente está vendo um movimento das olarias fechando, né? Sim. Então é um momento de oportunidade, é um momento de você apresentar uma alternativa, que se não o bloco de concreto, que a gente também traz e fala aqui no canal, o tijolo ecológico, né, tá aí arrebentando, tá fazendo a diferença nas mãos desses talentosos, né, empreendedores, porque a gente está falando de um material de qualidade, um material que pode oferecer para você não só uma qualidade de obra, uma qualidade de vida, mas também uma grande chance de empreender, de investir. Mas, Guilherme, fazer uma ressalva. Você falou das olarias convencionais que estão fechando. É muito importante nós dizermos um dos motivos principais que as olarias estão fechando. Elas não se atualizaram, a boa parte da pequena olaria não se legalizou com relação ao extrativismo da argila. Quando um fiscal do meio ambiente vai visitar, olha o cara trabalhando e fala: escuta, essa argila, você tem licença para tirar ela? Você tem larva para poder tirar ela do chão? Não. Então, para a olaria. Por isso que quando você vai montar uma fábrica de tijolo ecológico, você também pode incidir no mesmo problema. Então, o que acontece? Aonde você vai comprar o solo para você fabricar o tijolo? Você vai num porto de areia, porque ele já é legalizado. E aí ele tem areia de barranco, que é o material ideal para você fabricar o tijolo.
Ou você opta em trabalhar com areia e filito ou pó de pedra e filito. Então a olaria convencional não sobrou opções para eles, é o barro mesmo. Então quando eles não têm licença da larva para extrair o barro, só tem um jeito, fechar a olaria. E aí estão fechando uma atrás da outra. Com a falta dessas olarias para atender a demanda do mercado, um dos produtos que está vendendo muito bem mesmo, fora de série, é o bloco de concreto. O bloco de concreto está tampando todo esse buraco que ficou, essa falta que ficou, tá? E o tijolo solo cimento é aquilo que eu te falei agora há pouco. Ele está trabalhando muito em cima de obras de padrões melhores, alto padrão, tá? Alta qualidade, acabamento, beleza, estética, visual, porque não pode se comparar o visual de um tijolo à vista com o visual de um bloco de concreto. O bloco de concreto é muito bom, mas ele perde feio para o tijolo à vista, tá? Nós falamos de tijolo de alto padrão à vista. Sim. E faz diferença. É bonito, é bem bonito mesmo. Uma parede, assim, para quem já viu, a gente vai mostrar em fotos, né? Mas você vê pessoalmente uma parede de tijolo ecológico é realmente um negócio assim que você vê a qualidade do produto brilhar ali na sua frente. Né? Sim, você vai fazer uma lareira, você vai fazer uma churrasqueira, você vai fazer um fogão a lenha, você vai fazer um forno, você vai fazer uma mobília, um sofá, uma mesa, tudo com tijolo. O que você dificilmente pode fazer isso com um bloco de concreto. Algumas peças dá para fazer, não todas, tá? E isso tudo nos traz a última pergunta. Opa, chegamos na última? A última que, na minha opinião, a gente colocou a tela aqui porque ela meio que faz um apanhado de tudo que a gente conversou. Depois dessa conversa que a gente teve, você, o pessoal aí que está nos assistindo, quer saber, vale a pena montar uma olaria ecológica? Poxa vida, mas lógico que vale a pena. Primeiro que você vai estar trabalhando com um produto ecologicamente correto. Segundo que é um produto que dá uma excelente margem de lucro. Terceiro, você tem que entender o seguinte, o tijolo não pode morrer. O aspecto visual do tijolo tem que continuar. E o tijolo ecológico ele veio para dar continuidade disso com louvor, com qualidade, com acabamento, com redução de custo, com não desperdício, vamos dizer assim, tá? Porque toda obra que é feita com o tijolo ecológico, ela traz uma grande vantagem que é o seguinte, uma obra comum, você junta no mínimo 3 caçambas de entulho no final. Uma obra feita com o tijolo solo cimento, que é o ecológico, você traz 3 carrinhos de mão, não é 3 caçambas. Então, é muita economia e não gerar desperdício. Isso é uma grande vantagem, montar uma olaria ecológica, tá? Porque é um produto do futuro, é um produto do presente, mas que ainda tem um grande futuro pela frente. Se você ficou com alguma dúvida, se você achou que falta alguma coisa, tá tudo bem, porque isso é a ponta do iceberg. O que você viu aqui hoje é o começo de muito conteúdo, de muita informação que você ainda pode entender sobre o tijolo ecológico. Nosso canal está aí para isso. Nossos canais de comunicação, nosso canal aqui no YouTube, a gente está aqui para poder ajudar, para poder transmitir conhecimento e mostrar, né, que as alternativas para se construir com qualidade estão aí. As alternativas para você lucrar e fazer dinheiro estão aí. Por isso que eu digo, não esqueça de dar seu joinha, não deixa de curtir a gente, não deixa de se inscrever no nosso canal e não deixa de fazer seus comentários logo abaixo, porque isso é muito importante para nós, justamente para criar o próximo... Perguntas e respostas. É isso aí, meu amigo. É isso aí, você sentiu falta de alguma pergunta? Você falou, caramba, queria ter visto isso, queria ver eles conversando sobre isso. Tá aí o espaço dos comentários, amigão, fica à vontade, tá? Coloca aí. A gente pode até demorar um pouquinho para responder, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai conversar com você. Mas tem uma opção ainda também, tá? Você não se esqueça que aqui à minha direita nós temos um número do meu celular, que é um WhatsApp, que você pode escrever para mim ou passar um áudio, tá? Fazendo a sua pergunta e a gente vai te dar um atendimento, tá? Exclusivo mesmo, tá? Para você. Vamos procurar te dar resposta às suas dúvidas o mais rápido possível, tá? E também nós temos aqui à minha esquerda, tá? Aí, ó, nós temos aí o telefone do nosso pessoal técnico, tá? O pessoal que vai te dar toda a parte comercial, vai te dar maiores informações, um orçamento de uma máquina, agendar uma visita sua. Fique à vontade, não é isso?
Fica à vontade, a casa é sua, é só chegar. E a gente, por favor, não deixe de conversar com a gente antes, né? Porque as visitas são agendadas. Com certeza, muito prazer. Eu agradeço a todos. Meu nome é Francisco Aguilar. E o meu é Guilherme Macoto. Muito obrigado e até a próxima. Ixi, eu tava até esquecendo, Francisco. Olha aqui. Aqui do meu lado você tá vendo o quê? Uma outra recomendação de vídeo. Algo que vai complementar aí os seus estudos, o seu conhecimento sobre tijolo ecológico. Não deixa de clicar que é coisa de qualidade, rapaz.